Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto que é de grande importância, não só para as pessoas da área da saúde, mas como para a vida, né? Mas voltado mais para a área de quem é da saúde, tá? Então, assim, empatia. Muitos já ouvimos falar empatia, temos que ter empatia, blá blá blá, empatia, empatia. E aí, acho que também muitos já ouviram a famosa frase de que empatia é fazer ao outro o que gostaria que fizessem a você mesmo. Ok, será que é isso? Mais ou menos, né? Por quê? Não é que essa frase esteja totalmente errada, mas ela tá muito simplista, ela não pega a situação como um todo. Por exemplo, se eu simplesmente agir fazendo o que eu queria que fizessem para mim mesmo, quem que é o centro das atenções, digamos assim, o centro do problema sou eu, né? E quem disse que o outro quer que seja feito o que eu gostaria que fizesse para mim, né? Enfim. Mas o fato maior é esse, de que nós daí estamos no centro. Então, todos os nossos valores, os nossos princípios, os nossos conceitos, o que a gente acha que é certo e que é errado, tudo isso vai continuar acompanhando a nossa atitude. Por exemplo, eu, Amanda, sou uma pessoa que tenho uma opinião muito estabelecida sobre a relação conjugal, né? Principalmente no caso homem e mulher, né? Porque daí a gente tem uma parte em tese mais fraca que a outra. Então, para mim a mulher ela tem que se valorizar, tem que se amar, tem que ser independente, né? E tal. Então, o que eu, Amanda, penso sobre uma relação onde uma mulher ela sofre uma violência, seja ela qual for, mas principalmente a violência física, que digamos que é o que mais aparece, né? E que fica com o companheiro, mesmo diante dessa situação. Eu acho um absurdo, né? Porque eu jamais faria isso. Eu jamais ficaria com alguém que me batesse. Eu, Amanda. Então, quando eu penso numa mulher assim, eu acho que ela não se ama, que ela não se valoriza, que ela tem que tomar uma atitude na vida, blá blá blá, né? Porque eu tô me baseando na minha própria pensamento, no que eu acho que é certo e que é errado. E na verdade, então não dá para ser assim. A empatia, então, é eu, na verdade, me colocar no lugar desta pessoa, no caso dessa mulher, e para poder entender e pensar, tá, mas por que ela faz isso? Por que ela não se separa? Como é a vida dela? Então agora eu sou ela, vamos imaginar eu no lugar dela, né? O que acontece? Para eu tentar entender, né? E assim, e se ela falar, não, eu gosto, eu vou fazer o quê, né? Então, a empatia, ela é muito mais do que essa frasezinha egoísta de fazer o que eu gostaria que fizesse a mim mesmo, né? Ela é muito mais que isso, é eu estar na pele do outro, me colocar no lugar do outro. Eu sou o outro, não sou eu. A Amanda não existe, né? Os meus pensamentos, o que eu julgo certo ou errado, isso não importa. Então é eu estar no lugar daquela pessoa, tá? Que é isso, é se conectar com o outro, estar na pele dele, enxergar pelos olhos dele. É como se eu, de repente, eu entrasse no corpo daquela pessoa, tipo uma incorporação, sei lá, né? E passasse a viver, imaginasse como é a vida daquela pessoa, tá? Aí, assim, o ser humano, fisiologicamente, ele já é empático. Nossa, como assim? Nós temos neurônios, são chamados de neurônios espelho, que são neurônios que reconhecem ações e emoções e replicam elas dentro de nós mesmos. Nossa, como assim, né? Por exemplo, você pega um bebezinho. Se você mostra a língua para ele, ele vai mostrar a língua para você. Se você sorrir, ele vai sorrir. Vamos pegar um bebezinho bem titico mesmo, né? Tipo recém-nascido, um pouquinho mais que isso, né? Se você dá risada, ele dá risada. Se você, né, igual eu falei, mostra a língua, ele mostra a língua. É uma repetição.
tá? É como se fosse um espelho. Não que ele seja contente, feliz ou querendo mostrar a língua, ele está te imitando. Um outro exemplo aqui, por exemplo, se eu começar a bocejar na frente de uma pessoa, essa pessoa, mesmo que não esteja verdadeiramente com sono, ela vai começar a bocejar também. Porque é como se fosse uma indução, né? Ela começa a repetir, a replicar o que eu estou fazendo, essa sensação de sonolência, tá? Um outro exemplo é assim, aqui tem, né, um esportista. Então, vamos lá, estamos assistindo um jogo de futebol e aí o jogador ele leva uma canelada, vamos supor. O que a torcida, né, imediatamente faz depois que ele leva a canelada? E põe a mão na cabeça e faz cara de dor. Eu tinha que estar mostrando meu rosto aqui, mas eu não consigo. Enfim, né, tinha que estar... Mas assim, as pessoas levaram uma canelada? Não. Eu nunca levei uma canelada, então não é nem assim, eu imagino, eu sei como é que é. Não, eu não sei como é que é levar uma canelada, mas eu reconheço essa ação, reconheço a dor que aquela pessoa está sentindo e reproduzo a reação em mim mesmo. Então, esse fazer uma careta, põe a mão no olho, põe a mão na cabeça, né? Isso é porque a gente reconhece a ação que aconteceu. Ou, por exemplo, eu vejo um filme, mas no caso as mulheres, mas enfim, e aí eu começo a chorar. Mesmo sabendo que é mentirinha, que tá todo mundo bem, que não é sangue, né? É ketchup. Isso eu falo com meus filhos. Mas enfim, que né, não é verdade, não é real. Mas o que acontece? Eu reconheço, me identifico com aquela ação, com aquela emoção que está acontecendo e eu também me emociono. E também, de novo, não é porque eu já experimentei aquilo. Por exemplo, eu tenho os meus pais vivos, graças a Deus, meus filhos, tudo. Mas se vier alguém no filme o pai faleceu e a pessoa está lá chorando, eu vou chorar também, mesmo que meu pai não tenha falecido. Por quê? Por causa dos neurônios espelho, tá? Então, novamente, empatia, ouvir de verdade, deixar de lado os julgamentos e saber qual é a necessidade do outro, não a minha que eu queria que tivessem fazendo por mim, é a necessidade do outro. Aí tá. Que lindo, já nascemos empáticos, neurônio espelho, blá blá blá. Mas e aí, podemos exercitar a nossa empatia ou não? Quem é, quem não é, e a vida é assim. Vai só da índole da pessoa e pronto. Podemos exercitar a empatia, é o que a gente chama de inteligência emocional. Quando que a gente deve ser empático, né? Situações práticas, né? Que também é muito lindo, né? Que beleza, vamos ser empáticos. Tá, mas na prática ali, no dia a dia. No caso, como a minha aula é para, né, sobre medicina, então, diante de um paciente ou diante do nosso cliente, né, no nosso trabalho, por exemplo, quando eu quero entender melhor alguém, então, por exemplo, essa mulher que apanha do marido e ainda está com ele. Pelos meus pensamentos, eu não consigo entender. Então, eu tenho que tentar viver a vida dela, imaginar no lugar dela, para ver se eu consigo entender o porquê ela faz isso. Porque, de acordo com os meus conceitos, não dá. Então, toda vez que tem alguém que puxa, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Tenta se colocar no lugar dela, vai que a gente acha, né, um motivo. É verdade, né? Para isso eu tenho que conhecer as circunstâncias, né? Quando eu tô, por exemplo, argumentando com alguém sem sucesso, né? Tipo, discussão política, né? Olha que beleza, né? Você fala, não, por que este ser abençoado apoia essa doutrina, sei lá, né? Política, enfim, essa ideia. Por que, né? Vamos tentar entender. Porque tudo que a gente é construído baseado na nossa história, na nossa família, onde a gente foi criado, os valores que a gente aprendeu. Então, assim, tudo que a gente pensa e tudo que a gente acha que é certo e que é errado, todos os nossos conceitos, eles não foram criados da noite pro dia, né? É todo um resultado da minha história desde o meu nascimento, até antes, né? Então, às vezes, para eu entender por que determinada pessoa tem determinada opinião,
e ela não tá, e eu tô tentando argumentar e não tá dando certo, tenta se colocar no lugar dela, baseado na história dela, no que ela viveu, como ela foi criada, né? Para ver se dá pra gente entender isso ou não. Tá certo? Então, pessoas difíceis que a gente não consegue se dar bem, pais e filhos, irmãos, enfim, né? E para nos acalmar nossas emoções, porque ficar tendo embate com as pessoas nos estressa, né? Vamos combinar que então pra gente tentar viver em harmonia é uma coisa boa para nós mesmos, né? Não para ser só para ser bonzinho, mas pra gente poder ter mais tranquilidade. Aí tá. Se a gente pode exercitar, como que a gente exercita a empatia? Algumas situações. A melhor maneira, eu acho que disparado, não tem outra melhor maneira, é você vivendo na prática, certo? Então, assim, por exemplo, se um dia eu tive que passar por alguma doença X, vamos lá, um câncer, Deus me livre, né? Eu vou entender muito bem o meu paciente que tem câncer, certo? Porque eu também passei por aquilo, eu também vivi a mesma situação. Então, nada como viver a mesma situação. Então, você, né, quando você perde um ente querido, você entende a pessoa que acabou de perder também seu ente querido, porque você revive algo que foi real. Essa é a melhor maneira. Mas claro que não queremos ter que passar por todas as situações ruins da vida para entender as pessoas que passam por situações ruins, né? Então, existem outros meios. Aí, o segundo meio mais eficiente é você ter contato com essas situações. Então, por exemplo, se eu quero que meus filhos sejam mais solidários, que eles respeitem o próximo, que eles entendam que existem pessoas com, que não têm comida, que não têm que vestir, onde morar, que a gente tem que ser solidário, qual a melhor forma de fazer isso? Levando eles, então, eu vou levar no orfanato, vou levar num asilo, né? Então, quero que respeitem os idosos. Vou levar, fazer uma visita no asilo, vou levar junto para fazer alguma ação beneficente, alguma doação, alguma atitude boa. Então, ter contato, tá certo? Com essas situações, né? Então, provavelmente, vamos supor, entender um refugiado. Se você for num campo de refugiados, mesmo que você não seja um refugiado, você vai se sensibilizar e vai entender, né? Vai ter esse despertar da empatia. Uma outra situação é você tentar observar as pessoas, assim, por exemplo, estou dentro do ônibus, sem nada para fazer, na fila do mercado, na fila do banco, enfim. Começar a olhar as pessoas e tentar imaginar como elas são. Né? Então eu vejo uma pessoa com uma roupa meio surrada, sei lá, né? Com alguma coisa rasgada, meio suja, e aí eu fico tentando imaginar, né? Ao invés de eu já julgar e já sair fazendo suposições, tenta imaginar essa pessoa. Será que ela trabalha, tem filhos? Nesse momento aqui, será que do dia que ela está passando, será que ela teve uma notícia ruim, não teve? Que problema será que ela enfrenta, né? Então é um exercício assim da gente tentar formular uma história para as pessoas que a gente vê, né? A observação ela tem que estar presente na vida de um profissional de saúde, né? É essencial. Então, assim, uma regra da anamnese, isso desde o primeiro ano de medicina, né? Que a primeira parte de uma anamnese, de um exame físico, é você observar a pessoa, né? Então, desde que você chama ela na recepção, que ela começa a vir até você, nisso você já tem que observar o modo que ela anda, como ela está vestida, né? As suas feições, né? Pra gente já ir captando a mensagem, tentar já ir imaginando como que está sendo a vida dela, tá? E existe um método que eu mesma inventei. É meio ridículo, mas enfim, né? Não achei coisa melhor. Pra mim faz muito sentido. Que é tipo um método Poliana. Na verdade é assim. Poliana, aquele livro lá da Eleanor Porter, muito famoso, da menininha que ela fica órfã
E aí ela vai morar na casa da tia, que é uma megera, e ela dorme lá no sótão, né? E tal, e aí... E ela tem, assim, tipo uma filosofia de vida, né? Que é o chamado jogo do contente, né? Que é o quê? Diante de toda situação que aparentemente é ruim, ela tenta achar um lado bom para tudo. Ela tenta, por pior que seja, ela tenta achar algum motivo de aproveitar. Não, mas ainda bem que, né? Então, por exemplo, que eu já falei para os alunos, né, assim, ai, nossa, quebrei o pé, que triste, né? Coisa ruim. Mas pelo menos eu vou ficar em casa assistindo desenho, né? Não vou precisar ir para a escola, né? Vamos supor, né? Então, assim, então é o jogo do contente que ela faz. Tudo ela tenta achar o lado bom da história, ver o lado bom das pessoas. Parece meio utópico isso, né? Mas, e meio assim, o que isso tem a ver com empatia? Tem a ver que, diante de situações que nos deixam estressados, a gente tentar mudar a visão do que está acontecendo e tentar imaginar algo bom. Por exemplo, estou eu no trânsito e aí vem um ser santo e abençoado e me fecha. Aquela fechada bem bonita. E vai embora. Me fecha e vai embora. Nunca mais vou ver na vida. Qual é a minha reação? Instintiva e instantânea, né? Querer, enfim, nem vou falar. Mas fico muito brava, né? Começo a xingar, buzino, e aquilo gera em mim uma raiva que vai me durar o dia inteiro. Porque eu vou ficar o dia inteiro pensando no filho da mãe boa que me fechou no trânsito, certo? Não é uma coisa assim, ah, não, tá bom, tudo bem. Você tem descarga de adrenalina, você começa a tremer, dá aquele impulso de raiva, né? E acaba com o seu dia, dependendo. Muito bem. Por que a pessoa fez isso? Não sei. Não vou saber, porque ela foi embora. Não vou conversar com ela. Mas o que é melhor? É melhor eu imaginar que ele é um safado, né? Playboyzinho que furou a minha frente, quase me fez bater por pura ação egoísta e, né, maldosa. E aí eu ficar o dia inteiro ruminando e pensando mal e falando mal dessa pessoa e estragando o meu dia, me deixando nervosa até para outras coisas, com raiva. Ou eu prefiro imaginar o quê? Não, é um pai de família que tá com a esposa grávida, sangrando dentro do carro, e ele tá, né, assim, tão preocupado que ele quer chegar logo na maternidade, por isso que ele tava trancando todo mundo. É mais fácil eu pensar isso, entende? Não tão elaborado, talvez, mas é mais fácil eu pensar isso do que eu ficar com raiva o dia inteiro, né? É verdade ou não? Não sei. Provavelmente não. Mas eu não vou saber, não sei. Então eu prefiro imaginar isso. Prefiro imaginar que é uma situação dessa, que ele tá com pressa para alguma coisa, né? Enfim, vai tirar a mãe da forca. Não sei. Não sei. Mas é mais fácil eu tentar fazer esse jogo do contente do que eu ficar, né? Ruminando. Aqui, por exemplo, essa imagem é de propósito, que ela tá assim meio confusa, né? Aqui é tipo um setor de call center, vamos supor, várias e vários telefonistas, cubículos de um ladinho do outro. Então, por exemplo, estou eu ligando para a minha operadora de celular ou de operadora de qualquer coisa, para cancelar a minha assinatura, seja lá do que for. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com raiva. Eu vou querer esganar aquele telefonista que não consegue fazer nada por mim e fica me passando para várias e várias e várias ligações e desliga na minha cara. Mas aí eu tenho que imaginar. É pessoal? É contra mim? Amanda? Não, não é. Imagine a vida desta pessoa. Né? Trabalhar num lugar desse, cheio de gente, com vários chefes de setores ali, cobrando produção, cobrando ligações. Você perder uma assinatura é horrível para não é comissão, né, que fala, agora esqueci o nome. Mas enfim, você não pode perder assinantes, né? Você tem que fazer de tudo para eles não cancelarem, porque você perde pontos de gratificação, bonificação. Você
Eles contam quantas vezes você vai no banheiro, quanto tempo você fica no banheiro. Quer dizer, aquela barulheira, né? Que mesmo que você use o fone de ouvido, deve ser uma barulheira. Quando a gente liga, não é e fica na espera, às vezes sem ele apertar o botãozinho da espera, a gente fica ouvindo várias vozes. Então imagine ficar ali 8 horas nesse ambiente, é horrível, né? Então imagine o quanto ele e recebendo xingamentos, né? E atendendo só pessoas bravas, pessoas irritadas. Então assim, imagine a vida desta pessoa, meu Deus. Então ela deve estar tendo todo dia dela é isso. A gente liga de vez em quando, mas eles vivem isso todo dia. Então, se eu tentar me imaginar no lugar desta pessoa, eu acho que eu vou ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de empatia, né? Tipo assim, meu, que situação, que emprego, né? Ingrato. Ou, por exemplo, estou aqui, não é uma boa foto, mas uma caixa de supermercado, mesma coisa. Mercado lotado, ainda tem que ficar, né, recebendo bronca, recebendo pessoas mal-humoradas. Às vezes é o segundo turno que ela tá fazendo, sei lá, e o que vida a pessoa tem em casa, não sei, tem um marido bêbado lá, jogado no sofá, né, e ela tá ali em pé, tem a cadeira para sentar, mas se ficar em pé, passa a compra mais rápido, para não acumular fila, porque senão as pessoas ficam bravas, né? E ainda tem que sorrir, aí a gente acha, nossa, que caixa mal educada, né? Gente, que cara feia, né? Nem para dar um sorriso. Meu, sei lá que vida essa pessoa tem, entende? Então, assim, é mais ou menos, esse é o jogo do poliano, tá? Para finalizar, empatia é isso. É você viver com a pessoa, os momentos bons e os momentos ruins. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É bíblico, né? Enfim, a sabedoria de vida, né? Então, eu posso não saber eu posso não ter as respostas, né? Mas olha só, eu tô com você. Eu não entendo porque você está fazendo isso, mas eu quero entender, né? Então, é imaginar a dor do outro, imaginar estar no lugar do outro. A empatia, a gente fala muito ligada à profissão e tal, mas ela é para a vida, porque existe o que a gente chama, assim, se a gente for pensar em todos os desastres, todas as coisas ruins, humanamente ruins que acontecem no mundo, né? Então, guerra, fome, desigualdade, corrupção, violência, enfim. Tudo isso tem várias causas, mas existe uma causa em comum entre todas essas coisas, que é a falta de empatia, né? Porque se eu tenho empatia, se eu imagino estar no lugar do outro, eu não vou fazer o outro sofrer, né? Então, assim, a falta de empatia que está na origem das grandes ações humanas ruins, né, que a gente promove ao longo das nossas vidas, ao longo da história. Nossa, filosofia agora, hein? Mas então tá, é isso. Beleza? Obrigado e tchau.